galerinha do Estou Preparado! Meu nome é Manuel Tadeu e eu sou professor de processo penal. Meus amigos, mais um bloco, né, de processo penal. Começamos processo penal aí, destrinchamos, né, primeiro inquérito policial, terminamos aqueles blocos, né, de inquérito policial legal. Depois iniciamos a ação penal. Vimos que a ação penal pode ser pública, não é? E a pública pode ser condicionada ou incondicionada. Vimos também, não é? Da ação penal privada, que pode ser exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Só que eu não trabalhei ainda a ação privada subsidiária da pública. Trabalhamos ação penal exclusiva e ação penal personalíssima, né? E faltou aí justamente trabalhar a ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? E é isso que nós vamos começar a partir de agora, porque o objetivo, meus amigos, é fazer você fechar a prova de processo penal. Então vamos lá. Slide na tela. Ação privada subsidiária da pública. Se nos casos em que a ação penal seja ordinariamente de iniciativa pública, o poder público, por meio do Ministério Público, não intenta ação penal no prazo legal. O ofendido ou seu representante legal poderão subsidiariamente ajuizá-la. Meus amigos, primeiro, quando você está estudando lá direito constitucional, né? Lá no artigo 5º da Constituição, o professor vai falar sobre ação penal privada subsidiária da pública. Ele vai dizer assim, está lá no artigo 5º, lá no seu inciso 59. Inciso 59 lá do artigo 5º da Constituição. Ele vai dizer lá, o dispositivo vai determinar. Se o Ministério Público não entrar com ação penal pública, não é? Na data prevista, poderá a vítima ou seu representante legal entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Então a ideia é o seguinte, ó. O delegado de polícia, concluiu um inquérito penal e enviou lá para que o Ministério Público pudesse entrar com a ação penal. Lembrando, por quê? Porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Estão lembrados disso? Seja ela condicionada ou incondicionada, o titular é o Ministério Público. Então, o delegado concluiu e enviou para cá. Meus amigos, existe um prazo, não é? Para que o Ministério Público possa entrar com essa ação penal. O prazo é de 5 dias. Se o indivíduo estiver preso, ou o prazo será de 15 dias se o indivíduo estiver solto. Então, presta bastante atenção. O prazo é de 5 dias se o indivíduo estiver preso e o prazo é de 15 dias se o indivíduo estiver solto. Bem, esse cara é o titular dessa ação. O crime que foi investigado no inquérito penal é de ação penal pública. Lá, foi um crime de homicídio. Crime de ação penal pública e incondicionada. Então, só esse cara, o Ministério Público, pode entrar com ação penal pública. Meus amigos, só que o membro do parquê, ele não entra nem 5
nem em 15 dias. Um membro do parquê não entra nem em 5 nem em 15 dias. E agora? Ora, nós estudamos já em processo penal que o Estado ele exerce o que chamamos de jus puniendi. O que é o jus puniendi? Direito de punir. Então, só o Estado, somente ele, Estado, pode punir mais ninguém. Mas para que ele possa punir, é necessário existir o quê? Uma ação. É necessário existir um processo. Também está previsto isso no artigo 5º, inciso 54, não é? Devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem um devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Veja, se eu estou dizendo que o Estado só pode punir se existir uma ação e um processo, eu estou dizendo que se o Ministério Público não entrar com ação penal, logicamente, não existe ação, não existe processo. Se não existe ação, não existe processo, o Estado não pode exercer seu direito de punir. Sim. E aí? O cara vai ficar na impunidade? Não. O cara não pode ficar na impunidade por conta da inércia do Ministério Público ao que a Constituição prevê. Se o Ministério Público não entrar com essa ação penal, pode a vítima ou seu representante legal entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Que danada é isso? Vejam, a vítima, o seu representante legal, logicamente, se for homicídio, não vai ser a vítima, né? Morto não entra com ação e morto não pode delegar poderes. Sim, mano, é aí. Se for homicídio, não vai ninguém entrar com essa ação penal privada subsidiária? Vai. Estão lembrados, ó? Vou botar até aqui de azul para vocês não esquecerem. Famoso CAD. Se o indivíduo morreu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão poderá entrar com ação. Se o cara não morreu, foi uma tentativa de homicídio, foi uma lesão corporal, pode a vítima ou seu representante legal. Homicídio, o cara morreu. O cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. CAD. Não esquece disso. Então veja. O Ministério Público não entrou com ação. Então a vítima, seu representante legal ou o CAD pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. O que é essa ação penal privada subsidiária da pública? Ela vai substituir a ação penal pública. É uma ação substitutiva. Por isso que o nome dela é subsidiária. Subsidiária por quê? Porque ela só pode ser impetrada quando o Ministério Público não entra com a ação penal. Não entrou com a ação penal, entra-se com a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza aí? Tranquilo? Duas coisas importantes. Aqui não há substituição de titularidade. O que é que eu estou querendo dizer? Eu não vou substituir o titular, vítima, o Ministério Público, pelo titular vítima. Não. Por que não? Porque quem é titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, não estou substituindo titularidades. Eu estou substituindo ações. Não é ação penal pública mais. É ação penal privada subsidiária da pública. Outra coisa importante.
o Ministério Público pode a qualquer momento retomar a ação. Claro que ele pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o titular da ação penal pública. Inclusive, ele pode aditar a queixa na ação penal privada subsidiária. Ó, não está legal. Ele vai aditar é complementar. Se o cara dessa ação penal privada subsidiária começar a perder prazo, o Ministério Público diz, ó, venha, que a ação é minha e volta à sua titularidade. Ou seja, desaparece a ação penal privada e ele impetra a ação penal pública. Mas não, por que ele vai impetrar? Sim, porque tem prazo ainda. Existe prazo. O prazo não se inicia aqui. O prazo não termina aqui. Então, para que esse prazo? Para que eu possa entrar com essa aqui. Não entrei aqui, eu posso entrar com isso aqui. Mas não quer dizer que eu não possa mais impetrar ação penal pública. Não quer dizer isso. O prazo da ação penal pública corresponde ao prazo de prescrição. Se o crime não prescreveu, ainda pode-se entrar com a ação penal pública. Esse prazo é indicativo para entrar com essa ação penal aqui. E essa ação penal privada subsidiária também tem prazo. A gente viu, quando se trata de ação penal privada, qual é o prazo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, outro ponto importante, que aí é uma pegadinha pesada de prova. Veja, quando o delegado envia o inquérito para o Ministério Público, a gente já falou sobre isso, blocos atrás. O Ministério Público pode fazer a denúncia, que é impetrar a ação penal. O Ministério Público pode pedir novas diligências ou o Ministério Público pode solicitar o arquivamento. Presta atenção no que eu vou dizer. Se o Ministério Público solicitar o arquivamento do inquérito policial, se o Ministério Público solicitar o arquivamento do inquérito policial, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque o Ministério Público viu que não tinha elementos, não tinha indício de autoria para entrar com a ação penal pública. Então, o pedido de arquivamento do Ministério Público não permite a impetração da ação penal privada subsidiária da pública. Agora, o Ministério Público recebeu o inquérito e não fez a denúncia por omissão, por desídia, que era para ser 5 e 15, aí sim, aí cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Mais um ponto aqui de ação penal. A renúncia, né? Outro ponto importantíssimo no nosso estudo é a famosa renúncia. Renunciar, meus amigos, quer dizer o quê? Desistir. Então, renunciar quer dizer desistir. Então, segundo o slide, o direito de queixa plenamente disponível pelo seu titular pode ser objeto de renúncia. A renúncia consiste em manifestação de vontade do ofendido por meio do qual ele desiste de exercer seu direito de ação. Então, vamos lá. Veja. Renúncia quer dizer desistência. Desistência de o quê? Da ação penal. Então, o indivíduo vai desistir, não é? O indivíduo vai desistir da ação penal. Ele vai dizer, olha, eu não quero mais, tá? Eu não quero mais entrar com ação contra esse indivíduo. Não é minha manifestação mais de vontade
entrar com ação contra esse cara. Aí, ó, 2 elementos que você tem que decorar em prova, que cai não, despenca nas provas. É o quê? Quais são as espécies de renúncia? A renúncia, ela pode ser tácita ou a renúncia, ela pode ser expressa. Então, eu posso renunciar do meu direito de ação, não é? Tacitamente ou expressamente. E outro ponto que cai em prova. A renúncia é ato unilateral. A renúncia é ato unilateral. Emanuel, não entendi. Contrapõe o que a gente vai ver depois em perdão. Renúncia, quando eu digo renúncia, é ato unilateral, eu digo que só depende da manifestação minha. Então, se eu renunciar, o outro não precisa concordar ou não. Veja, eu sou ofendido. Vamos pegar o exemplo aí, né? O professor Tiago Xavier chegou para mim e me chamou de safado. Emanuel, você é um safado. Você não presta porque você está dando exemplos da minha pessoa lá no curso, lá na plataforma. E eu tô puto com você. Você é um puto, professor Emanuel. Você é um puto. Me ofendeu. Porque, veja, eu sou um anjo. Não é? Uma pessoa que não ofende ninguém, que não tira onda com ninguém, não é? Mas aí o professor Tiago Xavier, não é? Me ofendeu. Injúria, crime de injúria. Aí, não é? Eu não quero mais, não é? Exercer meu direito de queixa. Não quero. Não quero mais exercer meu direito de queixa contra o professor Tiago Xavier. Porque o professor Tiago Xavier é meu brother, né? Meu brother, meu amigo, meu irmão, camarada, né? Então eu digo, rapaz, o professor Titi estava arretado com minha pessoa, não é? Então eu não vou, não é, entrar com ação contra ele, não. Tá certo? Desistir da ação. Veja, a minha desistência não depende de nada de Tiago. Tiago não tem que aceitar ou não aceitar, não. Por quê? Porque o direito de ação é meu. Então eu renuncio se eu quiser. Eu vou renunciar a exercer meu direito de queixa. Ou seja, nem ação existe. Eu estou renunciando ao meu direito de queixa. Tá certo? Bora lá. Essa renúncia, ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Meus amigos, o que é uma renúncia tácita, né? Então vamos lá, vamos para o slide aí. Então a renúncia é ato unilateral, pois seus efeitos operam independente de qualquer manifestação de vontade do autor da infração. Aquilo que a gente falou. Deve ocorrer antes do início da ação penal. Claro, eu estou renunciando a um direito que é meu. Então deve ocorrer antes do início da ação penal. Porquanto seja impossível renunciar ao direito já exercido. O que ele quer dizer? Se eu já iniciei a ação penal, eu não posso renunciar à ação penal. Por quê? Porque eu já exerci o meu direito. Então não tem como. Então, o exercício da renúncia é o direito de queixa antes de produzir a ação penal. Tá? Então vamos lá. Nos termos do artigo 49 do Código de Processo Penal, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação dos autores do crime a todos aproveitará. Então vamos lá, presta atenção aqui. Para mim. Eu sou o querelante, que é aquele que é o
autor da ação. E quem, ou seja, o ofendido. E contra quem eu vou entrar com a ação chama-se de querelado. Então, no momento que eu faço a renúncia, vai morrer a ação. Quando eu digo que a renúncia é expressa, eu faço através de um documento. Eu digo, ó, eu estou renunciando expressamente ao meu direito de queixa. Mas, meus amigos, existem situações que eu vou fazer que são atos incompatíveis com a minha vontade de ajuizar a ação contra alguém. Como assim, Emanuel? Veja. No caso de Tiago Xavier. Tiago Xavier é meu brother, é meu amigo. Então, veja, eu vou me casar. Aí eu vou resolver me casar. E houve essa discussão com o Tiago. Tiago me chamou de puto, de safado, não é? Mas eu olho para ela, rapaz, Tiago é meu brother. Eu não vou entrar com ação contra o Tiago, não. Inclusive, vou chamar Tiago Titi para ser meu padrinho de casamento. Veja, o cara que quer entrar com ação contra uma pessoa, o cara vai chamar essa pessoa para ser padrinho de casamento? Não, claro que não, pô. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma renúncia, uma desistência à minha ação penal de forma o quê? Tácita. Por que tácita? Porque eu não escrevi, eu não manifestei perante o juízo expressamente, fiz tacitamente. O juiz olhou assim, o delegado que fez o inquérito policial, o Ministério Público, olharam assim, oxente, meu velho, o cara chamou o outro para ser padrinho de casamento. Oxe, esse cara não quer entrar com ação contra esse indivíduo. Estamos aí diante de uma renúncia tácita, tá certo? Ato incompatível com o desejo com vontade de ajuizar a ação. Renúncia expressa. Eu escrevo, eu me expresso, eu faço uma petição dizendo, ó, eu não quero entrar com ação contra o professor Tiago Xavier. Renúncia expressa. Renúncia tácita. Eu faço atos incompatíveis com minha vontade de renunciar. O exemplo que eu dei, chamar Tiago para ser meu padrinho de casamento. Não é? Não é? É um ato incompatível, não é? Com o desejo de entrar com a ação. Tá certo? Lembrando que essa renúncia é ato unilateral. É ato unilateral. Por quê? Porque não depende de Tiago aceitar ou não. Tiago aceitando ou não, não importa. O que importa sou eu querendo renunciar. E outra coisa. Aí vem a questão dos outros querelantes. Vejam. Eu tiro onda com vários professores aqui, não é isso? Tiro onda com o Douglas, professor Isaqueu, Chapinha, professor Johannes e professor Tiago. Tirei onda com todos. Aí todo mundo chegou para mim, professor Johannes, professor Isaqueu, professor Douglas, professor Tiago Xavier, chegaram para mim e disseram, você é safado, você é um puto, professor. Todo mundo me chamando de puto, vê só. Todo mundo me chamando de puto. Então eu tenho 4 querelados. 4 querelados. Ou seja, 4 pessoas que me ofenderam. Tiago, Johannes, Douglas e Isaqueu. Mas aí, eu só estou com pena do professor Johannes. Só estou com pena do professor Johannes. Eu disse, rapaz, se Johannes for preso, como é que ele vai ajeitar aquele cabelo no presídio? Ele não vai ter, né? Ele não vai ter chapinha lá. Eu, rapaz, eu só vou renunciar ao meu direito de queixa em relação ao professor Johannes. Não pode. No momento que eu renunciei meu direito de queixa ao professor Johannes, vai ser estendido a todos. No momento que eu renunciar meu direito de queixa a um dos querelados, vai servir para todos. Mesmo que eu não queira, só queira renunciar a um. Mas
O Código de Processo Penal diz exatamente isso. Renunciou a um, os outros vão aproveitar a sua renúncia. Beleza? Tranquilo? Então isso é renúncia. Agora vamos para cá. Terminei renúncia. Ato unilateral. E a renúncia pode ser tácita ou o quê? Expressa. Por que eu estou dizendo isso? Por conta do próximo ponto, que é perdão. Perdão do ofendido. Então vamos lá. O perdão do ofendido consiste na desistência da demanda manifestada por seu autor. Dessa forma, por sua própria essência, deverá ser exercido posteriormente à propositura da ação penal, já que não se pode tecnicamente desistir de direito ainda não exercido. Por outro lado, o perdão somente poderá ser exercido até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pontos para a gente entender logo o perdão, para depois a gente falar. O perdão. Perdão, ato bilateral. Então, primeiro ponto, perdão é ato bilateral. Segundo ponto, só pode ser exercido até a sentença condenatória, a sentença condenatória transitada em julgado. Então, até a sentença transitada em julgado. Transitada em julgado. Então, pode ser exercida até a sentença condenatória, transitada em julgado. Meus amigos, o que é uma sentença condenatória transitada em julgado? Ela torna-se irrecorrível, não cabe mais recurso. Sim, agora, eu não entendi por que o perdão não pode ser exercido depois da sentença transitada em julgado. Porque depois da sentença transitada em julgado é o cumprimento da pena, é a execução da pena. Então, eu não vou perdoar o cara no presídio, não, porra. Eu tenho que perdoar o cara durante o processo. Então, até o trânsito em julgado da sentença penal, eu posso exercer o perdão. Passou, acabou-se. A sentença já é definitiva. Já vai haver a execução da pena. Então, não cabe mais eu exercer o meu perdão. Segundo ponto. O perdão, ele é tácito. E ele também é expresso. O perdão é tácito ou ele é expresso? Ato bilateral. Diferentemente da renúncia, no caso do perdão, o cara que cometeu o crime, a injúria, por exemplo, ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Então, veja, eu perdoei, mas o indivíduo, ele tem que aceitar o meu perdão. Por isso que é ato bilateral. Na renúncia, independe da aceitação. No perdão, depende que o indivíduo perdoe e o outro aceite. Então, depende que o indivíduo perdoe e o outro aceite o perdão. Tá certo? Por isso que o ato, ele é bilateral. Mais uma vez, pode ser tácito, pode ser expresso. Expresso, quando eu faço, não é? Eu escrevo, eu manifesto expressamente a minha vontade de perdoar. E tácito, da mesma forma, quando eu tenho atos incompatíveis, não é? Com alguém que quer processar, que deseja continuar processando alguém. Por exemplo, chamar o cara
para ser padrinho do filho dele. Então, é um ato que mostra que você está dando o perdão àquele indivíduo. Tá certo? Tranquilo aí? Beleza? Então, alguns pontos para você não esquecer. Ato bilateral, até a sentença condenatória, e o perdão pode ser tácito ou expresso. Tá certo? Tranquilo? Meus amigos, faltando mais um ponto, não é, de ação penal para a gente encerrar. Quer dizer, 2 pontos. A chamada percepção e decadência. Aí só faltam esses 2 pontos para a gente começar outro ponto, que é jurisdição e competência. Então, já eu volto. Valeu?